Hoje embarcamos em uma jornada espiritual e histórica até o Monte Tabor, um local sagrado e misterioso. É aqui que ocorreu um dos eventos mais profundos e significativos do Novo Testamento, a Transfiguração de Jesus. Neste vídeo, vamos explorar a intrigante participação de duas figuras emblemáticas do Novo Testamento, Moisés e Elias. Mas por que justamente eles? Qual o significado de suas presenças ao lado de Jesus durante este momento extraordinário? Vamos mergulhar nas Escrituras, analisar os símbolos e interpretar as mensagens que este encontro transcendental nos revela. Prepare-se para uma exploração profunda e espiritual. Vamos começar esta incrível jornada. A transfiguração no Monte Tabor foi um dos momentos mais extraordinários da vida de Jesus. Este evento não só revelou a verdadeira glória de Jesus, mas também trouxe uma profunda surpresa e transformação para três de seus discípulos mais próximos. Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo até o alto do monte. Esses discípulos, frequentemente mencionados como parte do círculo íntimo de Jesus, foram convidados a testemunhar um momento que mudaria para sempre sua compreensão sobre o Mestre. À medida que subiam, talvez eles se perguntassem sobre o motivo desse convite especial, mas ao chegarem ao topo, presenciaram algo avassalador. Jesus transfigurou-se diante de seus olhos. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas tornaram-se brancas como a neve. Em meio a essa visão gloriosa, apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus como velhos amigos. Para Pedro, Tiago e João, a cena foi não apenas uma revelação da divindade de Jesus, mas também uma confirmação do cumprimento das Escrituras e das promessas de Deus. Após a deslumbrante experiência da transfiguração no Monte Tabor, Jesus instruiu seus discípulos a não contar a ninguém sobre o que tinham visto, até que ele ressuscitasse dos mortos. Mas por que Jesus fez esse pedido? A razão para este pedido está profundamente enraizada no plano divino e na preparação dos discípulos para os eventos que estavam por vir. Jesus sabia que a compreensão completa de sua missão e identidade só seria possível após sua ressurreição. Primeiramente, a transfiguração foi uma experiência espiritual intensa e complexa, que os discípulos ainda não estavam completamente preparados para explicar ou entender plenamente. Revelar essa visão antes do tempo poderia causar confusão e mal-entendidos entre os outros seguidores e entre aqueles que ainda não tinham fé em Jesus. Além disso, Jesus queria evitar que as pessoas tivessem uma ideia errada sobre o tipo de Messias que ele era. Muitos esperavam um líder político que libertaria Israel do domínio romano. A visão da transfiguração poderia ser mal interpretada como um sinal de um reino terrestre imediato, desviando a atenção da verdadeira natureza de sua missão, a redenção espiritual e a salvação. Somente após a ressurreição, quando a vitória sobre a morte e a natureza divina de Jesus fossem plenamente reveladas, é que os discípulos estariam em posição de compartilhar essa experiência com a clareza e a autoridade necessárias para fortalecer a fé dos outros. Jesus, ao instruir seus discípulos a guardar silêncio, estava preparando-se para um testemunho mais poderoso e significativo. A transfiguração era uma antecipação da glória futura, um segredo sagrado que só poderia ser plenamente compreendido à luz da ressurreição. Na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, dois grandes profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias, apareceram ao lado de Jesus, conversando com ele. Mas por que justamente eles? Quem foram Moisés e Elias? E qual é o significado profundo desse encontro? Moisés é uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. Ele foi o líder que libertou os israelitas da escravidão no Egito e os guiou pelo deserto
durante 40 anos. Moisés também recebeu os 10 mandamentos de Deus no Monte Sinai, tornando-se o mediador da lei que orientaria o povo de Israel. Elias, por outro lado, é um dos profetas mais poderosos e reverenciados. Ele viveu em um período de grande apostasia em Israel e desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, demonstrando o poder de Deus verdadeiro. Elias também foi levado ao céu em um carro de fogo, um sinal de sua missão especial e da promessa de sua volta antes do dia do Senhor. A presença de Moisés e Elias na transfiguração é profundamente significativa. Moisés representa a lei e Elias os profetas. Juntos, eles abrangem a totalidade das escrituras hebraicas, apontando para a vinda do Messias. A conversa deles com Jesus indica que ele é o cumprimento tanto da lei quanto das profecias. Este encontro no Monte Tabor é uma junção extraordinária do passado e do presente. Moisés e Elias, vindos das eras passadas, testemunham e confirmam a missão redentora de Jesus, o Filho de Deus. Este evento mostra que a história da salvação é contínua, com Jesus como seu clímax. A transfiguração revela a glória divina de Jesus e sua centralidade no plano de Deus. A presença de Moisés e Elias reforça que toda a história bíblica se cumpre em Cristo, o Salvador. É um encontro que transcende o tempo, unindo o passado com o presente de uma maneira inusitada e poderosa. Mas qual é o significado dessa dicotomia para a vida cristã? Para entender essa dicotomia, precisamos primeiro compreender os papéis de Jesus e Moisés. Moisés, como legislador, trouxe ao povo de Israel os 10 mandamentos, a lei que orientaria sua moralidade e vida espiritual. A lei mosaica era um guia, um conjunto de regras divinas para que o povo pudesse viver em santidade e justiça. Jesus, por outro lado, trouxe uma nova aliança, centrada no amor e na graça. Ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la e aprofundá-la. Seu ensinamento foi além da mera observância das regras, enfocando o coração e a intenção por trás das ações. A transfiguração mostra essa união perfeita entre a lei e o amor. Ao lado de Moisés, Jesus revela que a verdadeira justiça divina não é apenas seguir regras, mas viver o amor e a compaixão de Deus. A lei mosaica se cumpre plenamente no amor sacrificial de Cristo. Na vida cristã, essa dicotomia nos ensina que viver em fé não é apenas sobre obedecer a mandamentos, mas também sobre internalizar e expressar o amor divino em nossas ações diárias. A lei nos guia, mas é o amor de Jesus que nos transforma. Em Jesus, a personificação do amor e da salvação, e em Moisés, o representante da lei, encontramos um caminho de vida que é justo e amoroso. E essa dicotomia nos ensina a viver uma fé que abraça plenamente a verdade e a graça de Deus. Continue nos acompanhando nesta jornada de descoberta espiritual e reflexão. A transfiguração foi uma revelação da verdadeira natureza divina de Jesus. Na presença de Pedro, Tiago e João, Jesus foi transfigurado. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Este momento ofereceu um vislumbre de sua glória celestial, reafirmando sua identidade como o Filho de Deus. Mas por que a transfiguração ocorreu neste momento específico? Ela aconteceu pouco antes de Jesus iniciar sua jornada final para Jerusalém, onde ele enfrentaria a crucificação. Esse evento serviu como um encorajamento tanto para Jesus quanto para seus discípulos. Para Jesus era um reafirmar de sua missão e da aprovação do Pai. Para os discípulos era um fortalecimento de sua fé em tempos de provação iminente. A voz de Deus declarando: "Este é o meu Filho amado, em quem me deleito", a ele ouvir, reforça a autoridade de Jesus e a necessidade de os discípulos seguirem seus ensinamentos. Este momento de revelação antecipou a glória
glória da ressurreição, dando aos discípulos uma esperança e uma visão do poder de Deus que sustenta a missão de Jesus. A transfiguração foi, portanto, uma preparação espiritual. Ela preparou Jesus para o sofrimento que viria e fortaleceu os discípulos, ajudando-os a compreender que o caminho da cruz levaria à glória eterna. Esse evento mostrou que a verdadeira glória e o poder de Deus são revelados na obediência e no sacrifício. A transfiguração é um poderoso lembrete de que, em meio às provações, a glória de Deus se revela. Ela nos chama a confiar no plano divino e a seguir Jesus com fé e coragem. Na Bíblia, montanhas são frequentemente locais de encontros profundos com Deus. A transfiguração de Jesus no Monte Tabor é um exemplo poderoso desse simbolismo. Mas o que exatamente a montanha simboliza e qual é o significado do ato de subir e depois descer? A subida da montanha representa uma jornada espiritual em direção a Deus. É um esforço que exige preparação, dedicação e desejo de buscar algo mais elevado e sagrado. Na Bíblia, várias figuras, incluindo Moisés e Elias, subiram montanhas para se encontrar com Deus e receber revelações. A montanha, portanto, simboliza um lugar de proximidade com o divino, um local de revelação e transformação. No Monte Tabor, Jesus revelou sua glória celestial aos discípulos, mostrando que ele é o Filho de Deus e o cumprimento da lei e dos profetas. Este momento de transfiguração foi uma experiência espiritual que elevou a compreensão dos discípulos sobre quem Jesus realmente é. Mas, após a experiência transformadora no topo da montanha, Jesus e os discípulos desceram de volta ao vale. Este ato de descer simboliza a aplicação prática da revelação divina na vida cotidiana. A experiência espiritual no topo da montanha é destinada a fortalecer e capacitar os discípulos para enfrentar os desafios e servir ao mundo. A descida é essencial. Ela simboliza que as revelações e experiências espirituais não são apenas para nosso benefício pessoal, mas para nos transformar e nos preparar para nossa missão no mundo. Jesus, após ser transfigurado, desce para continuar sua jornada para a cruz, mostrando que a verdadeira glória de Deus é revelada no serviço e no sacrifício. Na vida cristã, as montanhas representam momentos de encontro profundo com Deus, momentos que nos transformam e nos fortalecem. Mas é no vale, na vida diária, que somos chamados a viver e aplicar essas revelações, servindo aos outros com amor e graça. A transfiguração no Monte Tabor nos lembra que a jornada espiritual é uma combinação de momentos de elevação e de serviço. Subimos para encontrar Deus e descemos para levar sua luz ao mundo. Acompanhe-nos enquanto continuamos a explorar os mistérios e as revelações da fé cristã nesta jornada de descoberta espiritual e reflexão. A transfiguração de Jesus no Monte Tabor é um dos eventos mais misteriosos e significativos do Novo Testamento. Embora a Bíblia não forneça um relato detalhado da conversa entre Jesus, Moisés e Elias, o Evangelho de Lucas nos oferece uma visão única sobre o conteúdo dessa conversa. De acordo com Lucas 9, 30, 31, eles apareceram com esplendor glorioso, discutindo os eventos que logo ocorreriam em Jerusalém, onde Jesus desempenharia um papel crucial. O que exatamente estavam discutindo? Segundo Lucas, eles falavam sobre a partida de Jesus, que ele estava prestes a cumprir em Jerusalém. A palavra partida aqui é traduzida do grego êxodos, evocando a grande jornada de libertação do povo de Israel sob a liderança de Moisés. Isso sugere que a morte, ressurreição e ascensão de Jesus são vistas como um novo êxodo,
uma libertação definitiva da humanidade, do pecado e da morte. Discutir esses eventos com Moisés e Elias sublinha a natureza redentora e culminante da missão de Jesus. Ele estava prestes a enfrentar a crucificação, um ato de sacrifício supremo que traria salvação a toda a humanidade. A presença e o diálogo com Moisés e Elias fortalecem a conexão entre a antiga aliança feita através da lei e dos profetas e a nova aliança selada pelo sangue de Cristo. Para os discípulos, presenciar essa conversa foi um momento de revelação e preparação. Eles estavam prestes a enfrentar tempos de grande desafio e confusão. E esse vislumbre da glória de Jesus, juntamente com a confirmação da missão divina através de Moisés e Elias, foi destinado a fortalecer sua fé e compreensão. Este evento nos lembra que a missão de Jesus era parte de um plano divino maior, que abrange toda a história da salvação. A conversa sobre os eventos em Jerusalém destaca a centralidade da cruz e da ressurreição na obra redentora de Deus. É um convite para nós, como cristãos, a contemplar a profundidade desse sacrifício e a viver à luz da vitória que ele trouxe. A transfiguração é um poderoso testemunho da glória de Jesus e da realização do plano divino de salvação. Que este evento nos inspire a buscar uma compreensão mais profunda da nossa fé e a viver com a coragem e esperança. Todos necessitam de redenção. Este é um conceito central na fé cristã e está profundamente enraizado na compreensão bíblica da natureza humana e do propósito de Deus. Mas o que significa redenção? Porque todos precisamos dela. A necessidade de redenção surge do reconhecimento de que todos pecamos e estamos afastados da glória de Deus. O pecado, no contexto bíblico, não é apenas uma lista de ações erradas, mas uma condição fundamental de separação de Deus. Desde a queda do homem, conforme relatado em Gênesis, a humanidade vive sob a sombra do pecado e da morte, incapaz de restaurar por si mesma a relação corrompida com Deus. Redenção, portanto, é o ato de ser liberto dessa condição de pecado e restaurado ao relacionamento correto com Deus. É um processo que requer um sacrifício, um pagamento para resgatar a humanidade de sua condição caída. No Antigo Testamento, isso era simbolizado pelos sacrifícios de animais, mas esses eram apenas prefigurações do sacrifício definitivo que viria em Jesus Cristo. Jesus Cristo, através de sua morte e ressurreição, oferece a redenção definitiva. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sua obra redentora na cruz é suficiente para todos que creem oferecer perdão, restauração e vida eterna. O apóstolo Paulo, em Romanos 10:4, afirma: pois o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Esta declaração é poderosa e rica em significado. Paulo está dizendo que Cristo é o cumprimento e o propósito final da lei. A lei mosaica foi dada para mostrar o padrão de justiça de Deus e revelar a incapacidade humana de alcançá-lo por conta própria. A lei aponta para a necessidade de um Salvador. Através de Cristo, a justiça que a lei exigia é cumprida perfeitamente. Ele viveu uma vida sem pecado e, ao morrer na cruz, levou sobre si a penalidade do pecado. Portanto, em Cristo, a justificação, ser declarado justo diante de Deus, não é alcançada por obras da lei, mas pela fé. Assim, Paulo ensina que a verdadeira justiça não vem da observância da lei, mas da fé em Jesus Cristo.
Ele é o fim da lei, no sentido de que ele completa seu propósito e nos conduz à justificação. Para todo aquele que crê, há uma nova vida em Cristo, livre da condenação e plena de esperança. Todos nós precisamos de redenção, e essa redenção é encontrada em Jesus Cristo. Ele nos oferece a graça, a justificação e a nova vida que a lei não pode proporcionar. Que essa verdade nos inspire a viver com fé e gratidão, sabendo que em Cristo encontramos nossa verdadeira redenção. As profecias bíblicas, que se estendem por séculos, são frequentemente comparadas a peças de um quebra-cabeça por várias razões. Assim como um quebra-cabeça completo revela a imagem final, a vida e obra de Jesus revelam o cumprimento total das promessas de Deus. Ele é a peça central que dá sentido a todas as outras profecias, mostrando a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Portanto, as profecias são como peças de um quebra-cabeça, porque ao longo dos séculos elas foram dadas para preparar e apontar para a vinda de Jesus, que uniu todas essas peças em uma revelação completa e gloriosa do plano de salvação de Deus. A Bíblia é mais do que um livro sagrado, é um legado de sabedoria, fé e inspiração que tem moldado a história. Espero que este vídeo tenha enriquecido sua compreensão e apreciação das narrativas bíblicas. Não se esqueça de dizer o que achou do vídeo nos comentários abaixo e se inscrever em nosso canal para continuar levando o Evangelho a mais pessoas. Até o próximo vídeo.